Você já se perguntou o que realmente significa ter sucesso? Eu sou Giovanni Fenner e este é o Almanaque da Vida. Aqui, neste canal, você encontra muito conteúdo sobre transformação pessoal e como transformar a sua vida através de você, do que você tem aí dentro e o que você tem capacidade de fazer. Hoje nós vamos explorar como o verdadeiro sucesso começa de dentro para fora. E é exatamente isso. As pessoas acham que a gente tem que buscar sempre fora, quando na verdade sempre começamos pela palavra auto. Porque sempre é autoconhecimento, autopreparação antes de qualquer coisa. Então prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação que se inicia agora. E quando a gente pensa em sucesso, muitas vezes a gente imagina que é riqueza material, não é mesmo? Que é status, é reconhecimento, mas o verdadeiro sucesso ele vai além disso. Ele começa na paz interior, ele começa com a autocompreensão. Então é isso que eu quero que você entenda a partir de hoje. Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje, que você saia daqui entendendo que nem sempre aquilo que está fora vai trazer a solução para as nossas vidas. E aí, eu acho um ponto muito interessante, porque as pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade. Tudo bem, ela até não compra felicidade, mas o dinheiro resolve muitos dos seus problemas, talvez resolveria muito dos seus problemas. Então é essa analogia também que nós vamos fazer aqui hoje, para que você entenda que o sucesso verdadeiro, ele está aqui dentro. Mas sim, é muito importante que você tenha esse autoconhecimento, que você busque esse conhecimento para que você consiga transformar a sua vida e que você consiga conquistar, sim, também os seus sonhos materiais. Porque aqui no canal também falamos sobre sucesso financeiro e isso é muito importante na vida das pessoas. Aliás, é isso que nos mantém ativos, é isso que nos mantém aqui em atividade, aqui na 3D, não é mesmo? Então, para mim, essa jornada ela começou quando eu percebi que, apesar de eu alcançar várias metas e, enfim, correr atrás de muitas coisas, eu ainda me sentia vazio, eu ainda me sentia, como é que eu vou dizer assim, eu ainda sentia que eu podia fazer algo mais. Foi então que eu me perguntei e que eu me questionei, o que é sucesso para mim, além, né, das minhas posses materiais? Será que o sucesso para mim está atrelado somente a coisas materiais? E para você? O que é sucesso para você além das posses materiais? Esse é um questionamento que eu faço aqui no começo do vídeo para você ir refletindo, tá? E se você quiser pausar esse vídeo agora e se questionar sobre isso, o que é sucesso além dos bens materiais? E depois que você tiver feito esse pensamento, você volta. Porque foi com o passar do tempo, né, que eu descobri que o autoconhecimento, que foi o que eu falei anteriormente, é a base para tudo. Foi a partir do momento em que eu coloquei a terapia como uma prioridade na minha vida, procurar pessoas que pudessem me ajudar a desenvolver, a me desenvolver e desenvolver habilidades que eu pudesse aplicar na minha vida, dia a dia, que hoje eu aplico dia a dia, né, metodologias de autoconhecimento para que todos os dias eu me conecte comigo mesmo e aí eu aprofunde isso para que a gente consiga, né, se conhecer profundamente e isso vai permitir alinhar as nossas ações, né, com os nossos valores pessoais e vai criar uma vida que realmente você queira viver, uma vida que realmente faça sentido, que ela vai ressoar com a tua missão, com o teu propósito, com aquilo que tu escolheu viver na tua vida. E às vezes, isso que tu escolheu viver na tua vida pode parecer uma loucura para muitas pessoas. Então, se você não estiver muito alinhado com você mesmo, se você não estiver muito alinhado com o teu autoconhecimento, você vai deixar as outras pessoas afetarem isso. Então, isso me traz à memória, né, que quando eu comecei a refletir sobre as minhas escolhas, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a refletir sobre isso
E eu percebi que muitas delas não estavam alinhadas com quem eu realmente era. Porque o que aconteceu? Eu comecei a surfar uma onda, podemos assim dizer, de modinha. Eu comecei a querer seguir o que estava em alta, o que as pessoas estavam, ou até mesmo o ambiente que eu estava frequentando estava me levando. Por exemplo, eu tentei começar, né? Eu comecei até a praticar o triatlo. Não que não seja um esporte maravilhoso, não que não seja um esporte bom, mas aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Eu tinha começado simplesmente por começar. Então, quando eu falo isso, é que eu comecei a buscar o autoconhecimento, comecei a me conectar comigo mesmo e eu vi que o esporte que eu realmente queria seguir praticando era a musculação, era a academia. Eu queria fazer dieta, eu queria treinar, eu queria ter uma vida regrada, porque essa vida de disciplina da academia era o que fazia sentido para mim. E era um sonho de lá de trás, de quando eu era muito mais jovem, que eu já tinha vontade de conquistar um físico legal. E não só por isso, porque depois eu aprendi que a academia também fala muito mais sobre mentalidade do que sobre físico. Fala muito mais sobre disciplina do que sobre motivação. Então, para você entender que quando você começa a aprofundar esses conhecimentos dentro da tua vida, esse autoconhecimento, tu começa a buscar várias fontes, tu começa a analisar e visualizar coisas que talvez você nunca teria visualizado antes, se você não tivesse começado. No caso, essa percepção foi o primeiro passo para essa transformação profunda que aconteceu na minha vida, tá? E aí eu quero trazer um ponto muito interessante para vocês, que é a palavra equilíbrio. Equilíbrio não vai existir na sua vida, tá? Mas por que eu digo que não vai existir na sua vida? Porque você sempre vai estar focado em uma determinada área da sua vida num determinado período de tempo. Aonde que o equilíbrio vai acontecer? Não, por isso que eu não falei que nunca acontece. Eu disse que o equilíbrio não acontece, tá? Mas quando que ele vai acontecer? É no longo prazo. Por quê? Porque vamos pegar o período de um ano. Você vai ter 12 meses, tá? Só que você, em um determinado período do ano, vai focar no seu lado financeiro. Você vai focar no seu trabalho, né? Você vai focar lá na sua área para desenvolver o seu lado financeiro. Beleza, passado isso, não quer dizer que você deixou as outras coisas de lado, só que o seu foco naquele momento era trabalho. Era trabalhar, 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 e o que viesse junto com isso estava maravilhoso. Passado isso, vai vir um momento que você vai cuidar de você. E aí você vai focar 100% em melhorar o seu corpo, melhorar a sua mente, enfim. Então, vai chegar um momento em que esses balanços, esses altos e baixos dentro desses equilíbrios, que eu estou falando, dentro desses focos momentâneos do seu ano, do seu mês, em que vai gerar um equilíbrio. Então, e o que eu faço, Gil, para chegar nesse equilíbrio, como eu falei para vocês? Organização. Para você conseguir olhar para todas as frentes, você precisa ter organização para que você consiga dar os próximos passos. Por quê? Por exemplo, para mim, já teve um momento em que eu tive focado no trabalho, focado no trabalho, focado no trabalho. Assim como já teve um momento que eu tive focado no meu corpo, focado na minha mente, focado em cuidar de mim. Então, é isso que eu preciso que você entenda, que esse equilíbrio ele só vai acontecer no longo prazo, tá? Então é muito importante que você entenda, e esse é um dos segredos, né? Como eu falei lá, o segredo, né, sobre o auto, né? Então esse é um dos segredos para o autoconhecimento. É você entender que você não vai conseguir equilibrar tudo, você não vai conseguir rodar os pratos em cima dos palitinhos e fazer malabarismo ao mesmo tempo. Você tem que entender que você vai focar em uma coisa de cada vez, muito provavelmente, mas que no longo prazo isso vai te trazer um equilíbrio. Então eu quero que você pare e pense, né? O que você pode fazer, né? A tarefa de hoje é, você pega uma lista e vai listar tudo que você deseja fazer na sua vida. Tudo que você deseja alcançar na sua vida. E aí eu quero que você olhe para essa lista e você analise o que eu devo focar agora e o que eu devo focar na sequência para que no somatório total eu alcance
um equilíbrio. E é assim, através dessa reflexão que vocês vão fazer com esse papel, que me levou a definir minhas prioridades. Eu não gosto muito do plural da palavra prioridades, porque a prioridade é o que vem em primeiro lugar, é a sua prioridade, é o primeiro. Mas, às vezes, você pode ter duas coisas que você está levando uma ao lado da outra, mas que, teoricamente, são prioridades, tá? Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que quando você começa a buscar todas essas coisas, a gente chega a um denominador comum. Qual que é esse denominador comum? É a busca genuína pela felicidade. A gente está trabalhando, a gente está correndo, a gente está indo atrás e a gente está em busca da felicidade. Ou ainda podemos, né? Aí eu já conecto com um pouco do que significa felicidade para mim, é liberdade. Então, eu aprendi, né? A gente aprende desde pequeno que a gente tem que sempre estar olhando para as coisas dos outros. A gente tem que estar se comparando, a gente tem que estar olhando, né? Para a gente se espelhar. Agora, uma coisa é nós nos motivarmos com a outra pessoa e outra coisa é a gente ficar se comparando com a outra pessoa. Tá? Por quê? Porque quando eu falo de felicidade e liberdade, eu aprendi que isso vem de dentro e não de fatores externos. Não adianta, você não vai achar isso fora. Você só vai achar liberdade, felicidade, equilíbrio, autoconhecimento dentro de você. Não vai achar fora. Porque isso me recorda e me leva a momentos, por exemplo, hoje, né, que eu e a Pami vivemos, que nós estamos no simples, e é o simples que está transformando as nossas vidas. É onde a gente tem encontrado alegria, é estar no meio ambiente, é estar na natureza, é estar acampando, é estar fazendo uma trilha, né, é indo buscar uma cachoeira. São essas pequenas coisas, é estar com a nossa família, independente da situação que for. É isso que nos deixa felizes hoje. Então essas experiências que me ensinaram que a felicidade ela está nas pequenas coisas do cotidiano, nos pequenos detalhes. Quando eu saio para fazer meu cardio de manhã, que eu me conecto com a natureza, que eu observo tudo ao meu redor, né? Em que eu me conecto com tudo aquilo que faz sentido para mim. Então, as lições de vida, essas coisas, elas têm o poder de nos transformar. Uma experiência, né, que foi marcante na tua vida, ela pode transformar a tua vida. E as experiências marcantes ou as experiências desafiadoras, elas vêm para te ajudar, para te elevar e não para te abater. Então é isso que eu quero que você entenda hoje também, que ao invés de, quando você tiver uma dificuldade, tente tirar alguma coisa boa disso, tente tirar uma gratidão em cima disso. Como por exemplo, vou usar o exemplo mais comum que poderia acontecer no dia a dia de muitas pessoas, que é um acidente de carro, por exemplo. No primeiro momento, talvez você fique muito irritado, você fique muito bravo, que você, enfim, não entenda nada daquilo. Talvez você nem tenha seguro, enfim. Mas ao invés de você olhar dessa forma como eu acabei de falar, que tal você olhar de um ponto de vista onde talvez você tenha sido livrado de um acidente pior lá na frente. Talvez ali só deu danos materiais no seu carro. Eu estou usando só esse exemplo para ele virar um exemplo prático, para você aplicar isso na sua vida. Tente tirar o mínimo bom que pode existir dentro de uma história sua, dentro de algo que aconteceu na sua vida, por mais simples que seja. Por quê? Porque são essas histórias que vai fazer a conexão entre o teu pensamento e a tua mudança de vida, a tua transformação. Tá? E agora eu quero que você compartilhe aqui embaixo, nos comentários, uma história que você já passou, que talvez você poderia ter olhado diferente para essa história, ou ainda que aconteceu com você e você já olhou, você teve condição, você já tinha esse conhecimento de olhar diferente, tá? Então, eu quero que através desse comentário a gente crie uma comunidade onde a gente possa aprender uns com os outros a crescer, que a gente possa compartilhar isso e crescer juntos. Então, recapitulando o que falamos até aqui, o autoconhecimento é muito importante. Você vai buscar somente de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Assim, no momento em que você estiver conectado com você mesmo, as coisas fora vão fluir e você vai crescer e você vai decolar.
Lembre-se, não existe equilíbrio, mas de alguma forma no longo prazo você vai conseguir equilibrar todas as coisas. Basta você se organizar. E, por último e não menos importante, quando você está buscando felicidade e liberdade, são as suas histórias, é aquilo que você já viveu que vai te levar aos ensinamentos. E busque a felicidade e a alegria nas coisas simples. Tá? Então, hoje a gente explorou sobre isso. Eu quero que você reflita, não esqueça da atividade, faça a sua lista e aplique. Saia daqui aplicando, tá? Então, é muito importante que você coloque em ação. E lembre-se, o verdadeiro sucesso começa quando você conhece e vive de acordo com os seus valores, com aquilo que está aí dentro de você. Muito obrigado. Não esquece, curte esse vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. É isso que torna esse movimento aqui importante e conecta mais com as pessoas. Até o próximo vídeo. Kadima.